delinquentes que estão como reféns. Nosso trabalho não é apenas abrir e fechar o portão. Estou aqui para falar pelos agentes penitenciários que já não podem mais ter sua voz. Aos que já morreram, aos que ficaram doentes e que não estão aqui no nosso ambiente de trabalho para poder dar seu testemunho. Infelizmente, o agente penitenciário tem como doença de profissão a desestruturação de família, alcoolismo, drogadição e neurose. Ouvimos, vamos manter a calma. Quem está machucado aí? Mas ninguém está machucado gravemente. Gravemente ninguém. Vai começar a negociação amanhã de manhã. Até então, a polícia não invade. O tumulto teria começado logo após o café da manhã. De início, eles fizeram de reféns 2 agentes penitenciários e um ex-policial civil e atearam fogo em colchões. Nós temos podido presenciar, podido testemunhar das condições péssimas do sistema penitenciário. O sistema penitenciário do Paraná, não vou me alongar falando do Brasil, sabemos que é de todo o Brasil, mas do Paraná está totalmente falido. E nisso nós temos visto o papel, as condições que são oferecidas para os agentes penitenciários. Se as condições dos presos é difícil, dos agentes penitenciários não fica por menos. Só aqui, vou citar um exemplo. Nos 2 últimos anos, o complexo penal perdeu 120 e poucos funcionários. Sou agente penitenciário. Há 16 anos atrás, fui vítima de rebelião na Penitenciária Central do Estado. E desde então, me encontro numa paraplegia permanente, numa cadeira de roda, sem nenhum atendimento do Estado. É doença de Crohn. Minha doença que eu no caso, descobri é a doença de Crohn, conhecida também como retocolite ulcerativa. Ela ataca o sistema digestivo. Em função do estresse? Sim, em função do estresse. Isso aí tudo em função do estresse é que acarreta no nosso trabalho. Eu trabalho já há 31 anos no Complexo Médico Penal, lá trabalhando diretamente com os internos para tirar da cela, para levar até a presença do médico. A gente não sabendo qual o motivo, o que eles têm, a gente adquiriu uma tuberculose intestinal. Fiquei numa situação muito difícil em 2006. Fui internado no Hospital de Clínicas. E muitos que não se manifestam estão com problemas de saúde psicológico e às vezes tem medo de ir no médico, de falar mesmo. E depois se abala, às vezes começa a se sentir mal de repente até com a família. É muito difícil para mim porque eu já tive problema, eu sou divorciado, né? E para mim quando aconteceu isso comigo, porque eu praticamente vivia com a minha ex, 24 anos e meio, não foi fácil por causa dos meus filhos. Eu passei uma situação muito difícil aqui, não só como a situação do meu serviço, porque aqui é muito estressante. Porque a gente trabalha aqui para cuidar praticamente de 800 presos em 4 funcionários, 4 agentes. Subir e descer a escada a todo momento. Quando eu entrei no sistema penitenciário, o sistema era diferente, a maneira de se trabalhar. Tinha mais respeito, tanto entre os funcionários como os presos. Hoje se banalizou o sistema penitenciário. E até é bom assim, eu sempre pensei dessa forma. Quanto menos amigos tiver no sistema, se um dia eu tiver que fechar uma porta, eu vou fechar com a consciência tranquila, porque é difícil.
você fechou uma porta e deixou teu colega lá preso. Eu já tive essa experiência. Eu fiquei 26 horas de refém. Cheguei pro psiquiatra, você toma algum remédio, sente alguma coisa? Não. Então você pode ir. No meu prontuário diz lá, 10 dias atestado médico. Não fala que eu fiquei de refém. O pessoal, tipo assim, eles pegam as pessoas e mandam assim, sem avisar. E não avisam sem nada, e daí muda a tua vida. Naquela época eu comecei a beber e tá. E foi longo, né? Foi um período de uns 10 anos. Essas são apenas algumas das doenças a qual está sujeito o agente penitenciário em função de desempenhar o seu trabalho dentro da unidade penal. Nós muitas vezes nos deparamos com situações de crise que criam um estresse muito grande. O simples fato de você adentrar esses portões para começar seu dia de trabalho já é um estresse, porque você não sabe como é que está o ambiente, você não sabe o que o preso está pensando, se você está tentando fugir, se ele quer fazer você de refém, se ele quer tentar contra a sua vida, e agora tudo isso potencializado pelo crime organizado, que comanda hoje fora das unidades penais, trazendo, assassinando agente penitenciário, executando covardemente, e aqui dentro se organizando para poder reivindicar seus direitos. Os rebelados subiram no telhado e começaram um grande tumulto com faixas escritas PCC. Durante a manhã, 4 detentos foram jogados do telhado, 2 foram mortos, mas não há confirmação se foram os mesmos jogados do telhado. Familiares dos presos e dos agentes e curiosos se aglomeraram próximo da penitenciária para acompanhar a rebelião. Várias equipes policiais e agentes penitenciários estiveram no local para tentar controlar o tumulto. No entanto, os rebelados não se intimidaram. Perto do meio-dia, a polícia militar disse que os 2 agentes penitenciários que estavam como reféns foram liberados pelos rebelados, mas por volta das 2h30, os agentes penitenciários que estavam do lado de fora disseram que essa informação não estava confirmada e que os 2 agentes ainda estavam sendo mantidos como reféns. No fim da tarde, um dos agentes foi libertado. As negociações só avançaram depois do cumprimento. Hoje em dia, uma penitenciária que tem 1.000 e tantos presos, ficam com 10, 11 agentes penitenciários para cuidar de toda a penitenciária durante a noite, com 15, 20 para cuidar de toda a movimentação do dia. É quase que humanamente impossível. E aí o choque entre preso, que o preso também tem seus direitos. O preso tem direito a trabalho, o preso tem direito a estudo, o preso tem direito à saúde, o preso tem direito ao atendimento jurídico. E hoje nada disso acontece. Quantos trabalham, quantos presos? 10% trabalho, 15% estudo. Não chega a 15% o número de presos que tem advogado particular. Então falta tudo. Aí então você vê o preso nervoso, sem condições, dentro de uma cela apinhada, que não vai para o sol, porque não tem agente para movimentar. Não vai trabalhar, não vai estudar, porque não tem agente. E aí? Aí os 2 lados se chocam. Aí a gente que morre, aí a gente que fica doente e os presos. Então, essa hoje, a minha maior dificuldade hoje seria, em termos, procurar um especialista para a gente poder trabalhar. E a gente teria que ter também um especialista dando apoio para a gente dentro da penitenciária, porque lá que é o foco principal. Então, se pega um dia bem estressante, com bastante movimento, veja um princípio de rebelião, uma coisa, né, você sai mais arrasado. Isso aí você não recupera em 1, 2 horas. Você, às vezes, vai até anos para você recuperar um acidente desse aí. E, infelizmente, hoje nós não temos esse apoio, né, de nenhum órgão, né, a gente tem esse apoio nem dentro e nem fora da penitenciária. Chocante essa imagem, né? Os agentes penitenciários são arremessados de cima da laje do prédio, que tem 15 metros de altura,
Para vocês terem uma ideia, eu fiquei 2 meses em coma no Hospital Angelina Carol, no Curitiba, no Paraná. E que nessa época, o governo do estado aceitou vários presos de outro estado, principalmente São Paulo. Essa época foi a época onde começou as facções criminosas. O PCC entra no estado. E as consequências, vocês veem aí. Qualquer um podia estar no meu lugar. Qualquer um. Mas foi eu escolhido estar ali. Vocês vejam a importância que o agente penitenciário tem perante a sociedade. Ali nós estávamos tentando conter a raiva e a fúria dos presos contra o governo, que prometia para eles assistências em gerais, como médico, advogado, assistente social, que não estavam sendo atendidos. Então a situação já era difícil, né? Quando eu entrei na cadeia em 94, há 22 anos atrás. E hoje piorou mais ainda, porque os presos, a idade diminuiu bastante, são presos com 20 e poucos anos, que geralmente estão carregados de cadeia, não tem nada a perder, querem se aliar a comando para poder garantir poder dentro da cadeia, ou querem simplesmente subverter a ordem, porque não tem nada a perder, vão ter que puxar 30, 40 anos de cadeia, então eles não estão preocupados com o que vai acontecer com eles. Querem se mostrar bandido, querem mostrar periculosidade para poder ganhar um lugar dentro da unidade penal. Infelizmente, o ambiente que nós trabalhamos é um ambiente sucateado, superlotado. Tem muito preso, aqui essa unidade são 1.700 presos. A nossa equipe tem cerca de 50 agentes penitenciários. Se você tirar a licença-prêmio, licença de saúde, as folgas regulamentares, férias, né? Licenças especiais, vai ficar aqui no fundo da cadeia, fica 30 e poucos agentes penitenciários. E aqui no fundo da cadeia, cerca de 12 para tocar 6 blocos, sendo que alguns blocos vai ter mais de 300 presos. Então, quer dizer, humanamente impossível se fazer esse trabalho com alguma segurança. E a gente tem que desempenhar essa função porque isso se espera da gente. Na penitenciária central, nós identificamos algumas situações ambientais que podem gerar risco. Que podem não, elas geram risco. Nós vimos principalmente fiação elétrica improvisada, né, junto às grades. Nós vimos, identificamos setores com umidade, né, e nós verificamos que a questão de proteção contra o incêndio está desatualizada. Foram encontrados extintores de incêndio com carga vencida ou descarregados, né? Hidrantes sem as mangueiras, sem o equipamento completo, e tudo isso ele se torna um ambiente de risco, né? Ele é um ambiente de risco à integridade tanto dos servidores, no caso dos agentes penitenciários, como até mesmo dos presos, estendendo inclusive aos familiares que quando vão visitar os familiares dos presos ou vão visitar os presos, também estão submetidos a esse risco. Nos reservamos a fazer esse tipo de serviço e temos que fazer ele bem. A responsabilidade é acima de tudo. Mas nesse tempo desse serviço houve várias complicações. Nós temos que ter, vamos dizer assim, uma carteira profissional diferenciada, uma aposentadoria que seja especial, que o desgaste é muito grande. Eu vejo cada uma pessoa é um tipo de metabolismo, mas esse metabolismo ela é afetada com o tempo. Graças aos meus companheiros, sabe, da minha condição física, eles têm colaborado comigo, porque se eu fosse fazer agora, nessa idade que eu tô, o que eu fazia há 20 anos atrás, eu já estaria encostado, já estaria mutilado pelo tempo. Fora da unidade, o agente penitenciário continua sendo o agente penitenciário, onde ele sofre ameaças diárias, inúmeras ameaças nesse tempo de trabalho,
E muitas vezes tem que recorrer ao médico psiquiatra, no qual já comecei alguns anos atrás com apenas um medicamento diário. Hoje eu tomo 5 tipos de medicamentos diferenciados ao dia, total de 5 comprimidos. Em determinadas situações, quando necessário e por determinação médica, muitas vezes tem que elevar essa dose por um determinado tempo. Pior ainda, chegar perante uma perícia médica do sistema penitenciário, de todo o estado, e muitas vezes ter que prestar esclarecimento do porquê de um atestado médico ou algum outro tipo de coisa, uma vez que já tem todo um histórico desde 1987, de todas as vezes que por lá passei e os motivos que lá me levaram, né? Eu trabalhava junto aos internos que tinham, era só 108 na época, 109, sozinho, trabalhei 4 escalas sozinho, no meio dos 109, bem, a época bem fora do pinico, não tinha nem tratamento sequer, não tinha nem tratamento lá, era tudo doido, né? E o que aconteceu? Eu trabalhei uma escala sozinho, 2. Mas por que eu sozinho aqui e os outros podem ficar em 4 onde está todo mundo fechado? Então, a importância desse estudo, ao nosso ver, é que a questão da saúde ocupacional e das doenças ocupacionais, elas precisam ser identificadas e, nesse caso, a gente terá condições de traçar um perfil epidemiológico e, assim, também propor ações para as políticas públicas de atenção à saúde do trabalhador. A gente acredita que há necessidade de implantação de alguns protocolos de atendimento à saúde do trabalhador, e essa é uma das nossas propostas finais com essas investigações, de sair com um protocolo para atendimento na atenção básica de todos aqueles que atuam em segurança pública no Paraná. Nas condições em que hoje se encontram os agentes penitenciários e outros funcionários técnicos também, eu diria que a situação deles é muito difícil. Então, o porquê tantos depressivos? Volta e meia a gente sabe que um ou outro entrou em licença por problema de depressão, problema e outros tantos problemas. E vejam, um problema seríssimo. Me veio às mãos um documento que é a situação de tuberculose no sistema penitenciário do estado do Paraná. Sabe o que fala essa situação? De que aqui, dentro do... Acho que é no geral, né? No geral, 85% dos internos, eles apresentam resultado de PT, ou seja, eles já têm o bacilo, e 81% dos funcionários, a mesma coisa, apresentam o bacilo da tuberculose. O que significa que é facílimo. Por quê? Porque não existe um trabalho de prevenção. Sou agente penitenciário, trabalhava no Complexo Médico Penal, hoje sou aposentado por invalidez, complicação da diabetes. Em 2007 adquiri uma tuberculose no Hospital Penitenciário do Complexo Médico Penal, porque eu trabalhava com presos HIV, TB, maioria TB, e fase terminal de HIV. E quando eu trabalhava lá, a gente não tinha condições até de trabalhar, por causa do motivo, quando chegava preso com TB, tuberculose, a gente tinha que dar revista nos presos, limpa assim, com as mãos limpas, dar geral nas roupas deles, tudo. Trabalho na penitenciária estadual Francisco Beltrão, na PFB, e a gente vê muitos colegas nossos que já perdemos, os colegas, outros entraram no alcoolismo, já vários colegas nossos estão até em tratamento, psiquiatra, vários, psicólogo também, tem uma porcentagem grande, nosso pessoal aí, colegas de trabalho. E o que eu posso dizer da profissão, até porque tenho também bastante familiares que trabalham no sistema penitenciário em outros estados e muitos amigos que trabalham em penitenciários aqui do Paraná, que é um sistema realmente que acaba nos estressando no dia a dia, em virtude das ameaças constantes que a gente sofre e a pressão que a gente sofre no dia a dia no contato com os presos. E também podemos dizer dessa questão aí do sistema penitenciário, além dessa pressão dentro das próprias unidades, o que muda da vida da gente fora das unidades.
quando a gente frequenta algum ambiente, algum restaurante, alguma lanchonete, a gente tem o receio, às vezes, de sentar em um lugar em que a gente não possa ver a porta, que a gente nunca fique de costas, né? Para quem está chegando nesses ambientes mais abertos, mais públicos, sempre o receio nas paradas, nos semáforos, motos que se aproximam, às vezes pelo lado direito, ou vão fazer até mesmo uma ultrapassagem pelo lado esquerdo. Tive problema, já tive que mudar da minha residência, comprei minha casa, tive que sair do local onde eu morava, a casa que eu construí, no esforço da minha vida toda, por problemas do meu emprego, né? Devido a ser agente penitenciário. Comecei a receber ameaças, né, no bairro onde eu morava, aí a gente acabou se mudando, indo para outra cidade, né? Mas isso foi uma coisa que abalou muito, vivi um momento muito difícil na minha vida. Deixei de estudar, a gente desanimou, desmotivou mesmo. Eu até tenho pensado em sair do país, né, devido a essa dificuldade da gente não ter segurança, né. A gente está constantemente recebendo ameaça de presos, né. Eles sabem onde que mora, ameaça a família, né. As crianças também ficam, a gente percebe, né, na atitude das crianças que ficam diferente, né, no convívio deles, assim, no dia a dia. O nosso trabalho é complicado, muito complicado. A gente muitas vezes não tem material, né? Você tem que cobrar a disciplina do preso, né? E tudo é muito difícil, muito é um sofrimento, sabe? Então a gente percebe que falta ainda no sistema penitenciário trabalhar um pouco mais essa questão psicológica dos servidores, que acaba afetando até mesmo o convívio com outras pessoas da sociedade no dia a dia, em virtude dessa questão da prisionização que a gente acaba sofrendo, né? Trabalhando, passando muito tempo dentro das unidades e às vezes acaba ficando preso, recluso dentro da própria casa por medo ou receio do que pode acontecer nas ruas. Hoje eu gosto da minha profissão, mas a vida pessoal da gente mexe bastante. Hoje eu sou mais tensa, tenho mais preocupação em sair na rua, seleciono mais meus amigos. Até mesmo na faculdade eu não tenho assim muito contato com todas as pessoas. Tive problema sim, nesses 8 anos de saúde. Tive problema de hipotireoidismo, tenho 2 filhas nesse tempo e nunca tive antes sofrido nada, mas acho que nós tínhamos que ter mais assistência psicológica, porque nós não temos acompanhamento médico, nós somos uma classe muito discriminada, né, perante a sociedade. Isso é difícil, eles acham que nós somos... entramos ali para cuidar dos presos, que nós não passamos 1 ano estudando, passando por várias provas. Nós sofremos muito, né, essa discriminação até por parte da sociedade, né? E nós gostaríamos de mais reconhecimento. Eu falo por mim, eu gostaria de mais reconhecimento, sim, para a minha classe. Se tivesse a aposentadoria especial, espero que eu consiga alcançar ela e que não piore na mesma proporção que está piorando desde quando eu entrei no estado da minha saúde. A gente procura reivindicar a melhoria de condição de trabalho, procura trabalhar com segurança, mas é humanamente impossível fazer serviço de 3, 4, ainda mais num ambiente como esse, numa situação que exige muita segurança como essa. Mas nós estamos desempenhando nossas funções, estamos honrando o nosso compromisso de tocar essas cadeias, mas precisamos de ajuda, porque o agente penitenciário está caindo doente, está padecendo muito, está sendo sobrecarregado, não tem reconhecimento da sociedade, não tem respeito do Estado, tem seus direitos de trabalhador violados e nos consideram
como alguns como Carrasco e outros como as pessoas que trabalham 24 horas e como 48. Se ligar essa escala é uma escala sacrificada. O trabalho de agente penitenciário é o segundo mais perigoso do mundo, perdendo apenas para os mineiros que trabalham embaixo da terra. Então nós temos que ter uma consideração diferente. Não podemos ser tratados como meros funcionários de repartição, porque enquanto o funcionário de repartição trabalha com papel, nós trabalhamos com vidas. A vida de presos, a vida dos funcionários técnicos administrativos que estão sob a nossa guarda aqui e a nossa própria vida. Então nós temos que ter um tratamento diferenciado. O universo carcerário é um ambiente atípico, carece de diferenciação. Então nós precisamos sim de ter uma consideração especial por parte do Estado, precisamos ter o respeito da sociedade, precisamos ter uma aposentadoria digna. Hoje o agente penitenciário se aposenta depois de 35 anos de contribuição, idade de mais de 60 anos, se aposenta para morrer. Não tem uma qualidade de vida pós-aposentadoria. Isso tem que mudar. Só vai mudar quando nós tivermos um direito à aposentadoria especial. E é um problema que vem, quer dizer, tem problema na cadeia, o problema da cadeia é transferido para o sistema penitenciário e assim vai. Quer dizer, então, a situação hoje dos agentes penitenciários, dos técnicos que trabalham na parte administrativa, na parte médica, seja no que for, é dificílimo. O porquê eu acho que a categoria dos agentes penitenciários tem realmente de estar à parte de tudo, todo esse contexto hoje que está ocorrendo para se resolver o problema previdenciário. Eu entendo que eles têm de ser uma categoria que seja, não caia no contexto comum. Quer dizer, há necessidade hoje de se mudar certas medidas? Existe. Claro, nós sabemos que hoje a idade do brasileiro não é mais aquela que era há 20 ou 30 anos atrás, que ele tem condições melhores de vida. Mas, de qualquer forma, eu acho que não há como cair dentro do contexto comum de todos e que tem de ser uma aposentadoria especial, como outras categorias que já está provado que tem de ser especial. Falta bastante tempo ainda para me aposentar, né? E bom, quando eu entrei no sistema, eu tinha muitos sonhos, né? E me aposentar, poder curtir minha família, viajar. Mas não sei se vai ser assim. Bom, é isso.